Paz de Deus a todos. A gente vai dar continuidade nesse trabalho aqui, né? Como sempre a gente já passa, né? Nosso compromisso aí com a verdade, com a justiça e que cada um faça o seu próprio juízo de valor aí. A gente só busca aqui passar as informações, né? O acesso à informação é importante, o conhecimento muda aí a vida das pessoas. A gente vai lá em CCB institucional, estatuto. A gente já tinha analisado alguns artigos, né, específicos. Se caso você não viu ainda, ele está disponível aqui pelo Instagram e disponível também lá no canal no YouTube. Se você quiser dar uma olhada para se aprofundar, pode ficar à vontade. A gente tinha ido até o 5, hoje a gente vai no 6º. O artigo 6º, ele já trata alguns assuntos aqui da parte administrativa, a gente vai dar uma olhadinha. Vamos lá. A congregação cristã no Brasil possui número limitado de casas de oração e de administrações. A administração de São Paulo, capital, compete coordenar e incluir em relatório anual, nos termos do parágrafo 1º, o movimento espiritual e material das demais casas de oração na mesma fé e em todo o país, cabendo-lhe também orientar as demais administrações na aplicação das leis e questões administrativas. Anualmente é publicado sob a denominação de Relatório Cadastro das Casas de Oração, constando os integrantes do ministério de cada localidade, no país e no exterior. Todas as administrações e casas de oração da Congregação Cristã no Brasil são regidas por um estatuto idêntico a este. Bom, a gente já leu aqui, deu uma introdução, né, no artigo e nos parágrafos também. Agora vamos trabalhar aqui um pouco dessa questão. Quando ele fala aqui no artigo 6º, que ele trabalha essa questão de possuir número ilimitado de casas de oração, é porque realmente os prédios aí, né, os templos, enfim, eles podem ser ilimitados, porque quantos mais você conseguir construir, você tem liberdade aí de construir, não tem problema nenhum. São Paulo capital. A administração de São Paulo capital, nós temos a administração aí, né, que é a administração federal, né, a administração do Brás aí compete coordenar e incluir em relatório anual. Ela coordena, né, as demais administrações, né, e ela inclui também no relatório, que normalmente quem já conhece o relatório anual aí sempre sai, nos termos lá do primeiro parágrafo, que ele vai colocar no relatório, se abriu uma nova casa de oração, né, aonde também esse novo prédio, onde ele está aberto, e quem são os irmãos do ministério aí que foram levantados, ou enfim, ou trocaram, ou mudaram de localidade, já vai vir no relatório também. Temos alguma questão aqui mais específica? Movimento espiritual e material. Sim, material, as questões materiais, né, que são os prédios, enfim, as questões espirituais já são mais ligadas aí à questão ministerial, de cargos, né, que estão no relatório também. Das demais casas de oração, que tem a mesma fé, né, em todo o país. Então, em todo o país você vai ter aí essas solicitações e esse ajuntamento. Normalmente ela vai orientar a administração central, ela vai orientar as demais administrações, né, como elas vão aplicar as leis, né, as leis brasileiras, seja elas aí da legislação pertinente, Código Civil, Constituição Federal, entre outras, e as questões administrativas também. Normalmente as administrações ela não têm aí uma liberdade total, ela vai seguir a administração geral dela, que vai passar as orientações, e ela vai dar seguimento dali para frente. Vamos ver aqui o tempo, 3 minutos, podemos falar mais um pouquinho. No artigo 1º, ele trata sobre o relatório, né? Ele trata o relatório e que ele vai cadastrar as casas de oração, que é a parte já espiritual de ministério, enfim, né? E o ministério. O ministério aqui são os irmãos que são levantados, que se compõem ao ministério, né? Que é, no caso, o cooperador de ofício ministerial, cooperador de adulto, os irmãos diáconos, são diáconos também, e os irmãos anciães. Esses 3 cargos compõem o ministério. Depois você normalmente vai entender por quê. Todos os demais, fora estes, não compõem o ministério. Por isso que no relatório eles não aparecem, só aparece o nome desses 3 irmãos, né, desses 3 cargos, e desses 3 cargos o nome do ancião é em letra maiúscula porque ele tem autoridade sobre os outros 2 cargos. Tá? Ele é autoridade perante o diácono e o cooperador de ofício ministerial. E aqui no artigo 2º, que é muito importante, no parágrafo 2º, perdão, todas as administrações e casas de oração, né, da Congregação Cristã no Brasil são regidas por um estatuto idêntico a este.
Então, em qualquer lugar que você vá dentro do território nacional, você vai ver um estatuto idêntico a esse, seja no Paraná, seja no Amazonas, seja em Minas Gerais, qualquer lugar, qualquer estado que você for no Brasil, vai ter um estatuto idêntico a esse, mas tem que ser no Brasil. Fora do Brasil, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Itália, nos outros países, esse estatuto ele não é levado totalmente na íntegra, porque lá eles têm outras leis, né? São leis específicas de cada país, e as leis daqui não cabem lá, e as leis de lá muitas vezes não cabem aqui. Tem que haver um tratado, enfim, né? Um acordo entre as nações aí para isso ser aceito. Então, por isso que ele fala aqui que esse estatuto é para as igrejas dentro do território nacional. Fora do território nacional já muda um pouco, porque, claro, são outras leis, tá bom? A gente vai fazer o artigo 6º, que é bem tranquilo. A gente acabou aí mais uma parte, a gente vai entrar daqui a pouco nas disposições gerais, que é o artigo 7º em diante aí. Se ajudou alguma pessoa, já está ótimo o nosso trabalho aqui perante Deus. E paz de Deus, amém.